É uma alegria estar com vocês e poder meditar algumas verdades sobre o que nós iremos ler. Vamos, por favor, abrir as nossas Bíblias em Eclesiastes, no capítulo 6, por favor. Capítulo 6, do versículo 1 até o 12. Vamos ver se a gente consegue chegar até o 12. Se der tempo, a gente chega lá. A Bíblia diz assim: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. Homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo isto quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar sem filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois em vão vem o aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece. Todavia tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem, pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida, de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele, debaixo do sol? Pai, obrigado pela tua palavra, e vamos discorrer sobre ela nessa noite, e que o teu bom Espírito nos instrua, nos auxilie nisso que iremos por alguns minutos falar. Nós estamos desejosos de ouvir a tua voz. Fala à nossa terra, que está muitas vezes seca e árida, como foi lido aqui pelo nosso querido Ronaldo, diácono Ronaldo. E essa terra seca se transforme em um manancial de águas nessa noite, e que a tua palavra faça isso por nós e em nós. Nós te suplicamos essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. A gente poderia começar dizendo que será que a vida é uma rota sem saída? É uma rua ou uma rota sem saída? Seria um bom começo para falar de Eclesiastes 6. Aliás, do livro de Eclesiastes todo, né? Eu peguei algumas frases utilizadas para descrever a futilidade da vida. Pensei algumas frases. Salomão comparou a futilidade da vida a uma bolha de sabão. A uma bolha de sabão. Vaidade de vaidades, disse Salomão, e a correr atrás do vento. Eis aí algumas frases que a gente pode falar sobre a futilidade da vida. Tão fútil quanto regar um poste. Começamos por aí. Não poderemos regar um poste porque ele não vai dar em nada. É mais ou menos isso. Tão fútil como arar as pedras.
mesma coisa, mesma futilidade. Tão fútil quanto cantar para um cavalo morto, mesma futilidade. Tão fútil quanto cantar 2 vezes para um surdo, mesma futilidade. Tão fútil quanto moer água num pilão ou carregar água numa peneira. Essas são algumas frases que a gente conseguiu condensar para mostrar a futilidade da nossa vida, né? Às vezes a vida é uma rota sem saída mesmo, é o que parece. Quando não alcançamos nossos objetivos ou quando os alcançamos e mesmo assim não ficamos satisfeitos. É muito interessante isso. Há pessoas que elas pretendem ser tipo médico, ou engenheiro, ou arquiteto, ou administrador, ou pedagogo, enfim, a profissão que seja. E ela batalha muito para isso. E depois de conseguir, com muita exaustão, com muito estudo, obrigado, querido, obrigado. Ela percebe que não era aquilo que ela queria. E vem a decepção, a frustração, uma certa tristeza por causa de tantos anos, de tanto estudo, de tanta dedicação, de tanto empenho. E na verdade não era isso que ela bem queria. Não está satisfeito. Como muitos de nós não ficamos, muitas vezes, né? Não ficamos satisfeitos. Exemplos de pessoas na Bíblia que quiseram morrer porque desejaram nunca ter nascido. Vamos começar por favor, por Números capítulo 11, versículo 15, Moisés. A gente vai passear um pouco, caminhar os caminhos da Bíblia agora. Só um pouquinho. É para isso que estamos aqui, né? A Bíblia diz assim, em Números 11, 15, falando o contexto é as murmurações dos israelitas e o que eles falaram que no Egito eles tinham tantas coisas, as cebolas, os alhos, os pepinos e tudo mais. E no finalzinho aqui Moisés diz assim, se assim me tratas, falando se referindo a Deus, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Que agonia passou Moisés, como líder do povo de Israel, e encurralado por tanta murmuração, tanta tristeza, tanta reclamação, tanta lamúria, tanta gente insatisfeita, tremendamente triste. A gente dá um pulinho em 1 Reis 19:4. A Bíblia diz assim, 1 Reis 19:4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Esse aqui é Elias, né? O grande profeta de Deus. A gente dá um pulo em Jó 3:21. A Bíblia diz em Jó 3:21 o seguinte, que esperam a morte, e ela não vem, eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. A gente vai então, por favor, para Jeremias 8:3. A Bíblia diz em Jeremias 8:3: escolheram antes a morte do que a vida. Todos os que restarem desta raça malvada e ficar nos lugares para onde os dispersei, diz o Senhor dos exércitos. E por fim, Jonas 4:3. Jonas 4:3. A Bíblia diz em Jonas 4:3: peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Alguns exemplos de homens de Deus que preferiram, alguns, na sua maioria aqui, a morte do que a vida. Momentos de
profunda dor, profunda angústia, profundo peso, eles pediram a morte para si mesmos. Cada um com seu motivo, se é que eles os tinham para tal pedido. Até mesmo o grande apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo do 8 ao 11. Vamos lá para 2 Coríntios? Vimos o Velho Testamento, agora o Novo. Aqui, 2 Coríntios, capítulo 1, do 8 ao 11, diz assim: Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim num Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício de que nos foi concedido por meio de muitos. Acreditamos que tudo isto se deve a tantas dúvidas, né? Que temos mistérios e enigmas demais que não conseguimos encontrar a explicação. Vem a pergunta: vale a pena viver? Nesse capítulo 6, Salomão trata de 3 grandes mistérios na vida. Primeira coisa, as riquezas sem prazer, do 1 ao 6. Do versículo 1 ao versículo 6, as riquezas sem prazer. Do 7 ao 9, o trabalho sem satisfação. Do 7 ao 9, o trabalho sem satisfação. E do 10 ao 12, perguntas sem resposta. Perguntas sem respostas. Muitas pessoas gostariam de uma aposentadoria confortável, né? Quem não quer? E lutam para isso, e merecem, né? Nada contra quem se aposenta, pelo contrário, todo trabalhador é digno do seu salário, ainda mais quem lutou tantos anos para ter o benefício justíssimo de uma aposentadoria. Mas de repente vem a doença, ou um ataque cardíaco, uma invalidez, e todos os projetos da pessoa que pensou em gozar as delícias de uma aposentadoria confortável, de dias melhores no final da vida, eles se esvaem, eles se dissipam, eles não acontecem. Crise na família por causa dos bens que possuímos. Por que essas coisas acontecem? Vem a pergunta. Salomão cita, vamos ver aqui no mesmo capítulo 5 de Eclesiastes, por favor, tá? A gente está no 6, a gente dá um pulinho no 5. A Bíblia diz assim no 5,19 de Eclesiastes: Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Isto é dom de Deus. Isso é muito interessante. É dom de Deus. E o deixa subentendido. A gente vai 2 páginas antes, no capítulo 3, no versículo 13, do mesmo livro de Eclesiastes, 3:13, por favor. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Todo o seu trabalho. Princípio básico segundo Salomão. Isso é muito interessante o que a gente vai aprender agora. Ninguém é capaz de gozar as dádivas de Deus sem o Deus que concede as dádivas. É impossível nós gozarmos as dádivas de Deus sem o Deus que concede as dádivas. Isso é totalmente impossível para nós cristãos vivermos ou tentarmos viver as maravilhas que as bênçãos de Deus propiciam a cada um de nós,
sem gozarmos da alegria de sua presença conosco, nos fazendo viver cada uma dessas bênçãos, mas na sua presença, na sua bendita presença. Seria, pois, idolatria isso, né? Alguém que nunca satisfaz o coração do homem. Algo, perdão, que nunca satisfaz. Ele está sempre querendo mais, mais, mais. O prazer sem o Criador é apenas entretenimento e não traz satisfação alguma. O prazer sem o Criador é entretenimento puro, mas sem satisfação, né? Sem completar o nosso coração de alegria. E não traz satisfação alguma. O prazer com Deus é o contrário. É enriquecimento e traz verdadeira alegria e satisfação. O prazer de gozarmos novamente das bênçãos de Deus, aí sim, com a sua presença, né? Vamos dar uma olhada nesse versículo 2 do capítulo 6. E diz assim: o homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada de falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus lhe concede que disso coma antes, o estranho o come. Deus, perdão, não lhe concede que disso coma, antes o estranho o come, também isto é vaidade e grave aflição. É possível que o versículo 2 descreva uma situação hipotética, tá bom? Não real. É bem possível que Salomão esteja falando de uma coisa hipotética aqui. Ou talvez tenha acontecido com alguém que Salomão conhecia, pois havia recebido de Deus, Salomão, claro, riquezas, prosperidade e honra, né? Feliz é aquele que se contenta com o que tem. Nós, cristãos, precisamos aprender a lição que Deus nos dá a cada dia na sua palavra, de nos contentarmos com aquilo que temos. E Deus nos dá pela sua eterna graça, né? Infeliz é aquele que diante daquilo que Deus lhe deu, não consegue ver nisto a mão de Deus. O que nos impede de gozar as bênçãos dessa vida, vem outra pergunta. Aí começa, problemas no lar, enfermidades, quem sabe se até a morte. A pessoa descrita no versículo 2 não tem herdeiros, de modo que um desconhecido adquire seus bens e os desfruta. Tudo isso parece muito fútil, muito fútil. Ele adquire esses bens, ele luta, ele batalha, e outra pessoa vem para desfrutar de tudo que ele conseguiu, né? O que Salomão está nos dizendo com esses primeiros 2 versículos? Que Deus nos ajude a gravar o que está escrito aqui nessa pequena palavra que a gente está dando nessa noite. Desfrute as bênçãos de Deus agora e seja agradecido por todas elas. Não planeje viver. Não planeje viver. Comece a viver agora. Comece a viver já, aqui, agora. Pessoas que planejam tanto, são nada contra planejar, né? A vida é feita de planejamento, eu sei disso. Mas parece que Deus está longe dos planos dessa pessoa. E pensa em ter tantas coisas na vida, desfrutar de tantas coisas, e não inclui o soberano criador de todas as coisas, para aí sim desfrutar com o favor de Deus, com a graça de Deus, com o perdão de Deus, com a misericórdia do Altíssimo, né? Aí sim é bastante diferente. Comece a viver agora. Isso traduz contentamento. Viva para a glória de Deus. Os versículos de 3 a 6, de 3 a 6 do capítulo 6, tratam sem dúvida de alguma coisa, de um caso bastante hipotético, pois ninguém vive 2000 anos e nenhum casamento monogamo gera 100 filhos. Imagine, né? 100 filhos.
Isso seria realmente impossível. Roboão, filho de Salomão, teve, sabe quantos filhos? 88 filhos. 88 filhos teve Roboão, filho de Salomão, né? Vamos lá para 2 Crônicas 11, 21, por favor. A Bíblia diz assim: amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, filho de Davi, né? Do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele havia tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. É um bocado de filho, né? Para um só homem é muito filho. Duas coisas que para os israelitas eram sinais do favor especial de Deus: recursos abundantes, muita riqueza e uma grande família. O israelita, o judeu, ele se baseava muito nesses dois princípios, nesses dois sinais: ter muitos filhos e bastante riqueza. Até hoje parece que é assim, mas principalmente no israelita de antigamente, né? Sua família, nesse caso, nos versículos 3 a 6, não ama esse personagem aí, pois quando morre, nem sequer é pranteado, nem sequer é pranteado. Isso aqui está no 3 mesmo. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até a idade avançada, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura. E se não tiver sepultura, é a mesma coisa que não foi pranteado. A tradução disso é não for pranteado. Isso significa a oração não tiver sepultura, né? Não for pranteado. Seus parentes o cercavam apenas por causa do dinheiro. Será que isso acontece hoje? Com certeza, né? Apenas por causa do dinheiro. Mal podem esperar para ler o testamento. Exemplo disso está, a gente não vai precisar abrir, no Jó, no capítulo 3. Nem sempre os israelitas daquela época davam nome a uma criança que já praticamente tivesse nascido morta. Aí vem algumas perguntas que deixou Salomão um tanto quanto confuso. Por que Deus permite que uma criança venha a este mundo se não vai sobreviver? Pergunta dura de responder, né? Mas a Bíblia fala da soberania de Deus, que há propósito para cada coisa, para cada detalhe, para cada acontecimento, que Deus permite que exista, enfim, que venha à luz, que venha. É que Deus sabe desde uma pequena folha que cai, Ele sabe o propósito de cada folha que cai, e por que cai, e aonde vai cair. A soberania de Deus prevê todas as coisas e a gente precisa entender definitivamente isso. Definitivamente isso. A gente vai, por favor, para Filipenses 4:11, que tem um versículo que eu considero um dos mais difíceis da Bíblia para nós cumprirmos. Pelo menos eu, que sou muito fraco. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Bora ler o 12 também. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu acho interessante as pessoas usarem esse versículo hoje como se elas fossem super-heróis da fé. Nada contra usar Filipenses 4:13. É tudo de bom, tudo posso naquele que me fortalece. Mas precisa primeiro viver o 11 e o 12.
Se conseguir viver o 11 e o 12, pode falar com certeza o 13. O grande problema é que nós nos detemos, nós paramos, nós damos um pit stop só no 13. Tem que ler o 11, viver o 11, ler o 12, viver o 12, e aí vai falar com muita alegria o 13. Aí vai viver com muita intensidade, com muita alegria, vai falar o 13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. A propósito, para tudo debaixo do sol. O termo grego autarques, traduzido por contente, transmite a ideia de completo adequado. O termo grego autarques, traduzido por contente, transmite a ideia de completo adequado. Eu diria, por que não pleno? Quando nós estamos em Deus, nós somos plenos. Nós não somos plenos de nós mesmos, porque de nós mesmos nós não temos nada de bom para nos dar, a não ser coisas péssimas e super desagradáveis. Mas nós somos plenos da graça, da misericórdia e do poder de Deus e das suas virtudes dentro de nós. E aí sim, Deus vai começando a trabalhar como trabalhou no caráter de Paulo, perseguidor ferrenho da igreja, homem terrível, mau, péssimo, de índole super duvidosa, perigosíssimo, se transformou num homem que disse: ainda que eu perca a minha vida, ainda que dê tudo que eu tenho, né? Melhor é morrer para mim do que com Cristo do que viver, né? Bem melhor morrer. E é muito importante que a gente tenha de uma vez por todas essa consciência nessa noite, o que Paulo trazia dentro de si, né? E não precisava de alguma coisa externa a Paulo. Ele não precisava ver algumas coisas, ele não precisava tocar algumas coisas, ele não precisava sentir arrepios, calafrios. Não, 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 não. Paulo, quando disse que ele estava contente em toda e qualquer maneira de viver, é porque ele sabia o que ele estava falando a respeito de Cristo, por causa da experiência muito particular que ele teve com Cristo. E o que falta em mim, pregador dessa noite, pobre e miserável pecador, pregador, mas pecador miserável, é confiar mais na soberania divina. Peco todas as vezes que não o faço. E me dou tremendamente, não sei você, mas eu quebro todas as vezes a minha cara, que deve estar sempre no chão, em prostração e humilhação a Deus, é onde a minha cara deve estar, não sei a sua, a minha deve estar lá. E colocar todas as minhas questões mais simples e as mais complicadas, aquelas mais difíceis de serem respondidas diante da soberania de Deus. E a gente vai se acalmando passo a passo. Paulo trazia dentro desse vaso de barro que ele era, a excelência do poder de Deus. Portanto, tudo que Paulo fazia é para a glória, era com certeza absoluta para a glória de Deus. Essa era a grande diferença da vida de Paulo. Trabalho sem satisfação, Eclesiastes 6, do 7 ao 9. A gente vai tentar resumir esses dois versículos, do 7 ao 9. O resumo do 7 ao 9 é basicamente o seguinte, eu tentei resumir aqui. Se a vida consiste apenas... Vamos ler o 7 ao 9 aqui, né? Por gentileza. 7. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Então, o resumo desses dois versículos é basicamente o seguinte: se a vida consiste apenas em trabalhar e comer
Enfim, então estamos sendo controlados por nossos apetites. Apenas isso. Apenas isso. Estamos vivendo sem propósito algum debaixo do sol, debaixo do céu. Nós não estamos aqui nessa noite por acaso, por exemplo. Nós não estamos sentados aqui ouvindo a palavra de Deus, eu também estou ouvindo, porque é legal, porque a gente tem 1h30 para ficarmos juntos, 2 horas, e faz parte do nosso convívio social, de nossa comunhão. Tudo isso é muito bom. Mas por trás dessa 1h30, 2 horas, às vezes um pouquinho mais, Deus tem planos determinados para cada mente, para cada coração nessa noite, inclusive para a minha também. Nós não saímos das nossas casas porque nós somos boas pessoas, cheias de virtudes, nobres, e somos capazes de chegar até a presença de Deus, quase sem pedir perdão, como foi muito bem colocado pelo Ariox nessa manhã. Quem veio, aproveitou coisas muito lindas de Deus que ouvimos pela manhã. Mas se nós estamos aqui é porque nós somos pessoas dependentes, carentes, necessitadas. Se nós estamos aqui nessa noite é porque nós não conseguimos resolver os nossos mais simples problemas. Nós precisamos deixá-los sob a soberania, sob os cuidados, sob a atenção, sob a mão, sob o poder, sobre a anuência, sobre a autorização de Deus. Não sabemos o que vai acontecer nessa semana. Quando que Paulo Henrique Amorim sonhou, depois de ter voltado de um jantar com a esposa, o seu coração parou de bater. E o meu vai parar também. Daqui a 1000 anos, cada um de nós vamos estar em algum lugar. Céu para sempre ou inferno para sempre. Isso não é uma pergunta feita num simples sermão. Não. Céu para sempre ou inferno para sempre. E a pior coisa do inferno não é que o diabo vai estar lá para sempre, eternamente, por toda a eternidade. Não é isso não. Talvez eu choque você com isso que eu estou dizendo. Não. É porque Deus nunca vai estar lá. Isso é o pior do inferno. Deus nunca, por toda a eternidade, estará 1 segundo no inferno. Isso é o pior do inferno. Que Deus nos ajude a refletir sobre a nossa vida cristã. Trabalho sem satisfação. E queremos mais coisas, e mais, e mais, e mais. E o terceiro ponto, perguntas sem respostas, que é de Eclesiastes do 10, ao 12. Vamos ler, por favor. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem, pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele, debaixo do sol? Salomão aqui menciona 5 perguntas, a gente não vai entrar muito nisso, que o tempo não nos permite. E as pessoas geralmente fazem. A primeira é a seguinte, mais ou menos: se o que será, será, então para que tomar uma decisão? É uma boa pergunta. Se o que será, será, então para que tomar uma decisão?
Afinal, as coisas não são todas predestinadas. Já que são predestinadas, para que eu vou tomar decisão? O versículo 10, basicamente, né, para os israelitas, dá nome a algum significado. Para os israelitas, dar nome a algo significa determinar seu caráter e determinar o que aquela coisa era de fato. Luz é luz e não trevas, dia é dia e não noite, pecado é pecado, obediência é obediência, verdade é verdade. Temos liberdade de decidir e de escolher nosso mundo, mas não temos liberdade de mudar as consequências. Não temos liberdade. Salomão está dizendo mais ou menos o seguinte, a gente está tentando traduzir. Não vale a pena discutir com Deus. Não vale. Nem brigar com Ele. A vida é assim, de modo que o melhor a fazer é aceitá-la e deixar que Deus faça a sua suprema vontade. Jesus disse uma coisa em João, no Evangelho de João, que eu acho, cada vez que eu leio isso, eu fico pensando na minha vida. Evangelho de João, quando Jesus falou uma coisa, que a vontade de Deus era que o alimentava, o alimento que o sustentava e o saciava. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que Deus quer falar para a nossa vida sempre será, tem para a nossa vida e quer falar a nossa vida, será sempre o melhor para nós. O julgamento mais terrível que podemos sofrer nessa vida é Deus desistir de nós e permitir que façamos tudo o que desejamos. Lá em Romanos, vamos por gentileza para Romanos 1:24. É um dos versículos que eu, quando leio, eu tremo. Geralmente eu tremo. Nesse versículo aqui, muito forte. Romanos 1:24. A gente vai por 26 e 28 também. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Continuemos no 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E o 28 terminando, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Isso é muito sério. Deus tem liberdade de agir livremente. Livremente. Não é um prisioneiro das próprias atitudes de sua criação, nem de seus propósitos eternos. Deus manda e desmanda, faz como Ele bem entende. Experimentamos nossa maior liberdade quando nos entregamos com amor à vontade de Deus. E Deus não se sente ameaçado quando questionamos, argumentamos algumas coisas, perguntamos. Deus nunca se sente ameaçado. Isso não existe. Ele nos ouve, né? Ele quer só fazer a vontade dele na nossa vida. É tipo como Pedro, que estava ali naquele mar revolto, e o mar estava engolindo o barco, e nada de... Não, perdão, não, foi no lago de Genezaré. Ele foi à pescaria com Jesus, e nada de pegar em nada. Só que até que Jesus os levou ao local certo, claro, primeira vez ele foi, voltou de manhã,
e Jesus o convidou para voltar a pescar. Ele volta meio contra a vontade dele, que não era comum isso. Ele percebe depois que eles pegaram grandes peixes, 123, se eu não me engano, e que o barco aí sim ia a pique. E quando Jesus se aproxima dele, ele disse: Arreda, fica longe de mim, né, Senhor, porque eu sou um homem pecador, te afasta de mim, fica longe de mim, alguma coisa assim Pedro falou. E a gente percebe que na nossa natureza humana, nós queremos algumas vezes dar certos conselhos para Deus. Nós não confiamos de tal maneira em Deus, a ponto de deixar as nossas maiores aspirações, os nossos maiores desejos de verdade na mão de Deus. Nós pecamos muito nisso, muito nisso. Não precisamos saber de tudo. Não precisamos saber de tudo. E apesar de astrólogos, futurólogos, cartomantes tentarem saber sobre o nosso futuro, somente Deus o sabe. Deus nunca satisfaz a curiosidade ociosa. Nunca. Nunca. Deus não precisa nos dar todas as respostas que precisamos e Ele jamais vai fazer isso. Nós iremos morrer com milhões de indagações, desde que nós as deixemos aos pés do Salvador. Sem que façamos isso, nós iremos continuar aflitos, desesperançosos, medrosos, insensíveis, com uma ansiedade mórbida e nunca iremos avançar na vida cristã. A morte está a caminho e devemos fazer o melhor uso dos nossos dias. O melhor uso dos nossos dias, o possível das oportunidades do presente, como é um dos principais temas de Eclesiastes. Eu acho que Deus, nessa noite, quer nos dizer o seguinte: não importa o que aconteça em nossa vida, a partir do momento em que nós entregamos os nossos caminhos, as nossas vontades, aquilo que queremos deixar nas mãos de Deus, quando fizemos ou se fizemos realmente isso, nós iremos ter no coração uma paz indizível, e ninguém consegue dizer o que é. Há pessoas pobres, 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 pobres. Eu lembro, com essa palavra eu termino, eu conheci uma jovem senhora da Assembleia de Deus que ela cantava, para Jesus, é claro. Ela cantava tanto, 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 que todos os vizinhos queriam conhecê-la. Ela não tinha onde sentar, porque não tinha banco, não tinha sofá. Banco é meio... não tinha sofá. Mas a satisfação de ter Cristo no coração dela era tão grande, e ela despertou curiosidade. E hoje ela é conhecida, se formou em professora, né, como professora em pedagogia, e continua sendo crente em Jesus. Hoje ela tem sofá. E fica a lição para as nossas vidas, para os nossos corações nessa noite. Será que através da nossa vida nós estamos despertando a curiosidade de alguém para querer conhecer Jesus? Nós estamos atraindo as multidões ou repelindo as multidões que chegam perto de nós? Vamos falar em pessoas. Nós estamos atraindo a pessoa que chega perto de nós ou repelindo? Atrair, aproximar, juntar, unir, somar ou repelir, separar, afastar?
Deus tenha compaixão de nós. Que o Espírito Santo mostre nessa noite para cada um de nós. O livro de Eclesiastes nos informou coisas preciosas nessa noite, sobre a futilidade dos nossos pensamentos sobre a nossa própria vida. Quantos anos vou viver? De que maneira vou morrer? Será que eu vou ganhar muito dinheiro ainda? Muito dinheiro. Não é pecado ser rico, não é isso que eu estou falando. Mas que o nosso coração não se coloque nem no dinheiro, nem nas nossas mais nobres intenções. O Espírito Santo tenha piedade de nós, misericórdia de nós, para que as nossas vidas sejam um reflexo de Cristo. Que as pessoas se aproximem de nós, não por causa de algum talento particular nosso. Não, nunca, jamais. Mas por causa da pessoa e da beleza de Cristo que habita em nós. Essa é a grande diferença do cristão para o não cristão. Vamos ficar, por gentileza, de pé. Se você puder dar a mão para a pessoa que está do seu lado, faça isso, por favor. Eu gosto de fazer isso. Não é por causa dessa corrente. Oh. Dá a mão aí, Saraiva, para o Celso. Isso, legal. Todo mundo faça isso, por favor. Vamos orar. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Pai, nós te louvamos pela tua palavra nessa noite que falou ao nosso coração. E a propósito seguro para todas as coisas debaixo do sol. A tua igreja está nessa noite refletindo sobre a tua palavra, o livro de Eclesiastes, que fala da nossa vida como uma bolha de sabão. Rapidamente vai embora. Nós queremos te pedir nessa noite uma coisa, Deus, não dinheiro para nós nos mantermos de maneira dissoluta. Não, nós não queremos isso. Nós não te pedimos nem ouro e nem prata nessa noite. Nós não queremos isso. Nós precisamos desse recurso. Mas nós não queremos te pedir isso nessa noite. Nós queremos te pedir tua misericórdia sobre as nossas cabeças, sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, sobre as nossas famílias, sobre as nossas esposas, sobre os esposos que aqui estão, sobre os nossos filhos, sobre os nossos pais, sobre a tua igreja. Nós queremos que a tua igreja seja forte. Que a tua igreja seja uma igreja forte. Não para autopromoção, não para dizer que nós temos aqui na igreja presbiteriana super crentes. Nós não queremos cometer uma loucura dessa, Deus. Mas para mostrar que aqui existem homens tremendamente pecadores, falhos, suscetíveis a erros, mas que descobriram em Jesus o sentido da vida. Encontraram no perdão de Deus o motivo de servir. Encontraram na manhã de domingo a alegria para os seus corações, a manhã da ressurreição. E não vivem debaixo do jugo da servidão do pecado, mas que pela graça de Cristo querem viver na santidade de Deus. Ajuda a tua igreja, Senhor, a não andarmos com máscaras como os hipócritas, mas a vivermos o cristianismo que o Senhor tem para nós. A boa vida cristã, duríssima, mas boa e abençoada vida cristã. Nós pedimos isso nessa noite. Que a nossa semana não seja cheia de perguntas sem respostas, mas cheia de gratidão a Ti, Senhor, por aquilo que temos e que não temos.
por aquilo que não iremos alcançar, que não nos deixará frustrados. Que nós não esperamos no pastor Ciro, nós não esperamos em nenhum pastor dessa vida. Nós os amamos e os respeitamos muito, mas para a alegria completa da nossa vida, nós esperamos nas promessas de Deus. Nós te louvamos por essa noite preciosa, que a tua igreja está de mãos dadas. É assim que nós iremos ficar até o último dia das nossas vidas. Quase os nossos filhos, nossos parentes, todos nós que aqui estamos, que o pecado seja algo profundamente nocivo à nossa vida. Tudo aquilo que nessa semana sentimos cheiro, que ao nos aproximarmos sentimos que cheira a pecado. O Senhor, por misericórdia, nos afasta. Para vivermos vida santa, como o Senhor assim requer de nós. Perdoa-nos mais uma vez nessa noite, porque nós somos tão difíceis, tão duros de coração e não sabemos lidar com as questões dessa vida. Ajuda-nos na caminhada, com uma nova Canaã celestial. Nós te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém.